Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje o tema é interessantíssimo. Predestinação. Ela é bíblica ou não? E agora? Já vou entrar aqui no tema, mas se inscreve aí no canal. Se não está inscrito ainda, tá perdendo os conteúdos que eu estou postando aqui. Então bora lá. Predestinação, um dos temas que vocês mais me pediram lá no Instagram e eu vim aqui gravar um conteúdo maior para explicar isso para vocês, que eu vi que vocês estão com muita dúvida sobre predestinação. Primeiro ponto, predestinação é bíblica, pessoal. Então tira essa fala da boca, predestinação é heresia, isso não existe. Predestinação é bíblica. E eu vou te provar que essa palavra está presente nos textos bíblicos. E ao longo do vídeo eu vou falar como que algumas linhas de interpretação trabalham esse termo predestinação. Primeiro, o que significa isso no texto original, no Novo Testamento? A palavra que aparece no original é prorizo, que seria tido aí interpretado como a predestinação. Mas na verdade, lembrando que nos textos originais, uma palavra pode ter mais de 3 ou até 5 significados. Quais os significados então quando aparece a palavra no texto original de prorizo? Pode ser, vamos lá, predestinar, decidir, ordenar de antemão ou até mesmo pré-ordenar de antemão. Ou seja, seria um decreto, né? Decretar de antemão, antes de acontecer, tem um decreto. Então, esse termo está presente na Bíblia e eu separei alguns textos aqui que eu vou ler rapidamente, que aparece a palavra prorizo no original. Em algumas versões vai estar outros termos, mas em outra vai estar predestinação, tá? Ou predestinou. Então vamos lá. Atos 4, 28, olha o que está escrito. Para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho de antemão determinou que se havia de fazer. Então essa palavra determinou, no original é prorizo, que seria predestinou também. Daria para encaixar aqui predestinou. Não só esse texto aqui, em algumas bíblias está pré-ordenou, determinou. Agora eu vou ler texto que aparece a palavra predestinou. Isso daqui geralmente aparece em todas. Atos capítulo de número 8, verso de número 29 e verso de número 30. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Então, olha aqui a palavra. Predestinou, tá aqui no texto. Ah, você está satisfeito ainda? Estou citando para você Bíblia, não estou falando nem de teólogo A, teólogo B. Efésios capítulo de número 1 e verso de número 5. Paulo de novo, olha o que ele ia falar. E nos predestinou para filhos por adoção em Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o benefício, né? Ou, aliás, né? Beneplácito, segundo o beneplácito da sua vontade. E nele digo, verso 11, tá? E nele digo, em quem também fomos feito heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então aqui eu citei alguns textos para você que aparece categoricamente a palavra predestinou, que é da raiz da palavra de predestinação, pessoal. Então, primeira coisa, tira da boca essa ideia de que não existe isso na Bíblia. Está aqui os textos sagrados. O grande problema não é sobre o termo predestinação. O problema é como as linhas de interpretação calvinista e arminiana trabalham a ideia da predestinação. Eu vou dar só uma pincelada, porque a ideia era explicar o que é predestinação. Então, predestinação é ordenar de antemão, é decretar de antemão, é pré-ordenar, é determinar. É isso que é a ideia de predestinação. Beleza? Então, geralmente, a linha arminiana interpreta a predestinação de Deus em que sentido? Atrelado que está aqui em aos Romanos capítulo 8, verso de número 29. O que dantes conheceu seria um conhecimento prévio, aquele que nós chamamos de presciência. Os arminianos não são contra a predestinação. Eles acreditam porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Qualquer arminiano que estude sabe que a predestinação é bíblica. Porque nem Armínio, Jacobus Armínio, que é aquele que trouxe a ideia da sua sistematização, apesar que não foi ele que sistematizou, foi os seus alunos, assim como o Calvino também não sistematizou, mas ele que trouxe essa ideia de um outro ponto de vista diferente do calvinismo. A ideia dele é que Deus operava a predestinação segundo a presciência, aquilo que ele viu. Ou seja, vamos supor que vão trabalhar para a salvação, tá? Dentro do arminianismo. Como que o arminiano entende? Como que Jacobus Armínio entendia? Deus, ele
ele predestinou alguém para ser salvo porque ele previu que aquela pessoa ouviria a pregação do evangelho e responderia à pregação do evangelho com fé. E aí ele chama isso de graça preveniente. A pessoa ouve a pregação, aí vem uma graça preveniente de Deus no coração da pessoa, aí a pessoa crê em Jesus e permanece fiel até o fim. Como Cristo é onisciente, conhecendo o passado, o presente e o futuro, ele viu isso de antemão, antes do mundo existir, ele viu que o Joaquim ouviria a pregação, acreditaria, creria, porque a fé preveniente veio no coração dele, a graça preveniente veio no coração dele, gerou fé salvífica, né? Através da aceitação dele. E por ele ter ficado firme até o fim, então Cristo o predestinou porque Cristo viu. Ele olhou no futuro, né? Ele olhou lá na história lá do Joaquim. É assim que interpreta, né, geralmente, a linha arminiana. Os calvinistas pensam diferente, que vem da ideia também do teólogo João Calvino, que Deus não precisa olhar no futuro, não precisa usar da presciência necessariamente para predestinar alguém. Ele predestinou porque ele quis, ele escolheu porque ele quis. Ou seja, essa salvação na ideia calvinista é incondicional, não tem uma condição. No arminianismo tem que ter a fé prevista, a pessoa tem que responder com fé à pregação do evangelho. Dentro do calvinismo, não. Deus não precisa de nada para escolher, ele escolheu porque ele amou, porque ele quis, porque ele escolheu salvar aquelas pessoas, né? Um grupo para si, os salvos, os eleitos, a igreja de Deus. E aí vai entrando no debate, um vai usar um texto, outro vai usar outro, calvinista vai lá para Jeremias, capítulo 1, do verso 3 ao 5 lá, antes de você nascer eu te escolhi e te dei por profeta, né? A ideia, tá vendo? Cadê? Foi Deus que escolheu, Jeremias não tinha como não ser profeta, né? Aí vai o arminiano falando que Paulo estava resistindo à graça, né? Quando Cristo aparece para ele e fala, você não pode resistir aos arguilhões, Paulo. Então aí tá vendo? Dá para resistir, mesmo que Deus quer salvar, dá para resistir. E aí vai ficar esses textos jogando para lá e para cá. Mas a ideia do vídeo hoje não é ficar trabalhando sobre isso, porque tem vídeo aqui no canal sobre os textos que o calvinista usa e os textos que o arminiano usa para defender aí como que Deus opera a salvação. O vídeo de hoje era simplesmente para provar para vocês de uma vez por todas que a predestinação ela tá na Bíblia, os textos foram lidos, tem até mais textos, tá? E não fala mais então que não existe, porque está na Bíblia. É inquestionável. O texto está aqui, eu li para você, você pode ler na sua casa. A grande briga é como que Deus opera essa predestinação que eu acabei de explicar para vocês. E você sabia sobre isso? Você já tinha ouvido isso? Você sabia que tinha esses textos sobre predestinação ou predestinou na Bíblia? Comenta aqui embaixo, eu quero saber se você sabe disso, se você já tinha ouvido sobre isso, o que você achou desse vídeo. E deixa aqui também embaixo aqui nos comentários sugestão de vídeos para me trazer aqui para vocês. Por favor, compartilha este conteúdo e deixa a sua curtida. E ó, tem vídeo novo toda semana, hein? Não se esqueça. Até a próxima.